Acho que para mim, pior do que as atuações foi a entrevista dele para o Marcelo Corrêa saindo do jogo Flamengo 1, Central Córdoba 2. Para quem não viu, o Corrêa perguntou para ele se entrar durante o jogo, ele entrou após o intervalo, com 0-2 no placar, né? Prejudicou o desempenho dele. A pergunta foi até favorável para ele, né? Claro, se entrar no começo 0-0, titular e capitão do time é muito melhor do que entrar no segundo tempo com 0-2 no placar, porra. Aí ele pergunta assim: você acha que eu joguei tão mal assim? Primeiro, não foi essa a pergunta. Aí o Correia reforçou a pergunta, ele entendeu. Mas o que me chamou a atenção foi a reação. Como se fosse um absurdo alguém falar que ele jogou mal. E ele jogou mal. O time jogou mal e ele jogou mal. E assim como. Nossa, você está dizendo que eu joguei mal. Eu achei isso uma falta de autocrítica até. Preocupante. Ele, como capitão do time e liderança, ele tem que ter autocrítica. E ele tem que saber que ele vai ser criticado e vai ser elogiado. E tem que entender quando ele vai mal, ele tem que perceber, eu joguei mal. Né? Porque a falta de autocrítica é uma das razões pelas quais o Gabriel está hoje, ó, no banco do Cruzeiro já, depois de ficar 2 anos no banco do Flamengo. Por não perceber que é preciso identificar as próprias deficiências. O jogador tem que se reinventar, tem que. O Gerson, qual a grande reinvenção do Gerson? Se ele começar a chutar de média distância, ele vai começar a fazer gol. E aí ele vai mudar de patamar. Se ele é um jogador muito bom, mudar de patamar. E mais passe para gol também. Eu acho que para quem atua naquela região do campo, ele podia dar mais assistência. Acho que ele dá menos do que poderia. São coisas que ele pode aprimorar, mas para isso tem que identificar as próprias deficiências. Né? O Gabriel Nóbrega, o problema é a combinação do efeito manada com aqueles que querem liberar seus demônios, eles não querem entender o contexto, só querem criticar e latir. Isso é um problema geral, meu caro Gabriel, em todas as frentes aqui. E uma crítica aqui do Silo Matsui: São Paulo implodindo e o âncora vendo a aurora boreal. Âncora, você está sem moral nenhuma, âncora. Olha, meu. Ele está vendo as lhamas, olha que gracinha. Ele com não as lamas. Não tem aurora boreal no Chile, pô. Não tem. Só na Finlândia, na Lapônia. Isso. Ele está vendo as estrelas, os astros. Olha ali a minha amiga dele ali, ó. Meu Deus. Que pode, né? Impressionante. Né, cara? Eu vou te contar. O âncora tem cada uma que eu. O JP Atlântico. Semana passada mandei um vídeo no direct do início do seu e-mail. Vou verificar agora, meu caro JP, esse vídeo agora aqui no e-mail. E a Catiele Moraes, JJ na seleção, vai convocar meio Flá. Não acho, não. Ele vai convocar quem ele tiver que convocar, não vai convocar. Até porque a rapaziada que trabalhou com ele, foi todo mundo embora já. Só tem o Arrascaeta, que é uruguaio, o Bruno Henrique, que já está veterano, e o próprio Gerson. Da época dele, que ele conhece, que ele confia, que ele trabalhou, só tem o Gerson que ele poderia convocar, que eu acho que o Bruno Henrique não vai ser mais convocado. E o uruguaio não vai ser convocado por razões óbvias. Fala, Bernardo. Eu queria falar sobre um outro jogador que eu acho que merece um choque de realidade, só para citar uma expressão que está na moda, no time do Flamengo, que é o Wesley, cara. É impressionante, assim, é um jogador que... Não, o Felipe Luiz, até para fazer uma média com o Wesley, né, disse que é um cara que pode escolher onde jogar no meio do ano. O cara não acerta um cruzamento, gente. O lateral até chega com facilidade à linha de fundo, né, mas não acerta um cruzamento. Aí a gente lê, por exemplo, o Real Madrid atrás do Alexander-Arnold, né, que é um baita de um lateral, jogador do Liverpool. O Barcelona atrás do Dodô, que é brasileiro, um baita lateral da Fiorentina também e tal. Então, são jogadores que estão em outro patamar, parafraseando aqui o Bruno Henrique, né? O Wesley não acerta um cruzamento, eu acho um bom jogador, eu acho que um jogador que evoluiu bastante, até critiquei bastante o Wesley já. Ele evoluiu bastante, chegou à seleção brasileira, aquela coisa toda. Mas precisa aprender a cruzar, cara. É uma deficiência que o Wesley tem. Um jogador que chega à linha de fundo até com certa facilidade, mas não consegue cruzar. Eu ainda enxergo o Wesley como jogador ainda meio que em formação. Uma informação, né? Eu também acho. É aquilo, né? A gente fica... O jogador chegar à seleção, às vezes é uma boa e às vezes não é tão bom assim, porque invariavelmente isso dá uma impressão, muitas vezes, que ele é melhor do que ele de fato é. Né? E nessa posição a gente já viu vários exemplos, né? Na lateral direita, em anos diferentes, em épocas diferentes, de o jogador achar que já está pronto ou tal, vai melhorar muito, vai sobrar na posição e tal. É uma mosquinha, né? A seleção tem esse poder, por pior fase que ela esteja, né? Ela tem esse poder de
de inebriar o jogador. Ainda tem. Pode ser tanto o caso do Gerson, que hoje é titular da seleção, como é o caso do Wesley. Os jogadores do Palmeiras, que recentemente passaram pela seleção, todos voltaram, tiveram dificuldade na volta. O Veiga, o Rony, outros jogadores aí. Então é uma situação, embora pouca gente de fato esteja jogando bem quando coloca a amarelinha, né? Até os europeus. Falar em inebriado, a Tatiana Diniz está iludida com o Renato Gaúcho. Ela não queria, mas está. Calma, passa rápido. Isso é muito Renato, né? O começo e tal. Enfim. O Jailton Cardoso pergunta se o Michael não vai render como espera. Sobre o Michael, Jailton, eu trouxe do meu canal mais cedo a informação. Apurei que o Flamengo, no meio do ano, pretende contratar jogadores que atuam pelo lado e que não sejam jogadores que dependem de velocidade, espaço. Por quê? Joga muitas vezes, como joga pressionando no campo de ataque, muitas vezes o adversário joga muito defensivamente e aí você não tem muito campo. Então, jogadores como o Michael, por exemplo, tem que ter drible e velocidade. Com menos espaço, fica mais difícil para ele desenvolver o jogo dele. Então, eles querem diversificar um pouco o elenco. Mas tem 4 pontas. Não estou nem contando o Bruno Henrique. Plata, Cebolinha, Michael e Luiz Araújo. E aí, a informação que eu apurei foi para trazer, o clube pensa em vender. Ele não quer fazer uma coleção de pontas. Então, o Flamengo admite negociar alguns para ter outros. E aí você pensa, o Gerson faz essa função. Ou seja, é um cara para fazer o que faz o Gerson. Joga pelo lado, mas é um meia. O Everton Ribeiro fazia essa função. Um amigo meu, Felipe, lembrou hoje mais cedo, o Felipe Maestro, hoje dirigente do Vasco, jogou com o Abel Braga no Flamengo em 2004, fazendo essa função. É um armador que joga pela ponta, né? O Jadson fez isso no Corinthians, campeão em 2015, né, com o Tite, e por aí vai. Então, a ideia é ter jogadores que atuam pelo lado, mas que consigam trabalhar por dentro. O Luiz Araújo faz isso. O Plata tem conseguido fazer, meio enrolado, é meio atabalhoado, mas ele consegue sair, circular. O Michael, geralmente, precisa de mais campo para correr. O Cebolinha também, trabalha um pouco mais por dentro, mas acho que menos. Aí, eu trouxe a informação no vídeo, eu coloquei, olha, no meu entendimento, pelo que eu conversei, pelo que eu entendi, desses 4, os 2 mais negociáveis seriam Cebolinha e Michael, que são os que menos se encaixam nesse perfil, na minha avaliação. Aí tem uns perfis do Instagram que começam a dizer que eu disse que os caras vão ser vendidos. Porra, não é possível. Eu ainda falei assim, não venham dizer depois que eu estou dizendo isso. Eu estou dando a minha opinião. A informação é, o Flamengo pensa em contratar jogadores com essa característica. E para tal, o que a pessoa falou assim, para trazer tem que ter dinheiro. Eu falei, vai ter dinheiro, você vai ter que vender. Vocês vão ter que vender. Por aí. Ok. Aí eu pensei, mas quem que se encaixa? Aí eu dei a minha opinião. É um vídeo, eu sou um comentarista também, então eu dou a minha opinião. Não falei que vai ser vendido. Aí eu citei o Marino Rinestrosa, que é o jogador do Atlético Nacional de Medellín, que foi até expulso contra o Internacional terça-feira, que é um jogador interessante, que eu acho que tem essa característica. Trabalha por dentro e tal, enfim, tem 22 anos. Aí eu apurei que esse jogador faz parte de uma enorme lista de jogadores que o scout do Flamengo observa. A gente teve hoje até a gente da Colômbia que me mandou mensagem, jornalista lá de Medellín. É verdade? Eu falei, cara, eu não falei que vai contratar. Eu citei como exemplo de um dos dezenas de atletas que o Flamengo observa, como todo clube observa, e como o pessoal diz aí, monitora, né? Quer dizer, você fica analisando o cara. Até quando eu conversei com a fonte, eu citei o nome. Eu falei, esse cara é um exemplo, essa característica assim. Eu falei, esse é um que poderia ser, esse está em análise. Foi o que a pessoa me respondeu. Está numa lista de nomes, pô. Sabe? É impressionante como se distorce as coisas que, sabe? E assim, uma coisa é informação. O Flamengo quer buscar jogadores com essa característica. Essa é a notícia. A outra é um comentário, é uma análise. Não falei que os caras vão ser vendidos. Pode ser que amanhã, por exemplo, chegue uma proposta fantástica pelo Plata, eles vendem um Plata. Ou pelo Luiz Araújo, que o Cruzeiro tentou contratar. Pode acontecer. Pode não ser o Cebolinha nem o outro. Mas na minha avaliação, eu acho que os que mais dependem de mais espaço para jogar, primeiro o Michel, depois o Cebolinha. O Luiz Araújo acho que tem uma outra característica, mais versátil. E o Plata, acho que tem demonstrado também mais capacidade de jogar em outros setores do campo, que não só no corredor ali, do lado direito, principalmente, onde ele se sente mais à vontade.